Olá pessoal, então aqui é o Charles e nesse vídeo eu estou iniciando uma série sobre mercado futuro, tá? Em particular, a gente vai aprender como operar os contratos de dólar, né? O mini dólar e o dólar futuro. Então, a ideia é que essa aula de hoje, esse vídeo, né, seja uma introdução. Na sequência eu devo fazer mais um ou dois vídeos, né, tratando do assunto, para que todos consigam ter, né, os conhecimentos necessários para operar nesse mercado, né, tentar extrair algum valor dessas operações aqui. Então a ideia, né, desse vídeo é que ele seja bem introdutório. Eu até vou fazer uma outra operação para mostrar para vocês a lógica, mas que nos próximos vídeos a gente vai abordar estratégias, né, como que o pessoal utiliza realmente para ganhar dinheiro nesse mercado, tá ok? Então a ideia do vídeo, né, que seja educacional, claro. Então tomem cuidado, né, se vocês forem tentar colocar isso aqui em prática, tá, pessoal? Primeiro, entendam bem o que vocês estão fazendo, para depois, né, botar a mão, colocar dinheiro de verdade, tá? Então todas as operações que eu vou fazer aqui são operações simuladas, né? São contas de simulação, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz a alocação real de dinheiro, né? Mas as operações em si são operações simuladas, né? Então elas não envolvem qualquer tipo de risco, tá? Pensem bem quando vocês forem fazer isso, né, numa conta real, beleza? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, né, é sobre a diferença, né, do que é o mercado à vista, né, e o que é o mercado futuro. Tá? O mercado à vista, né, no caso do dólar, e aqui a gente vai ficar falando sempre sobre dólar, o mercado à vista do dólar é aquele onde eu entro numa casa de câmbio, né, numa instituição financeira, como um banco, né, seja ele um banco físico ou um banco digital, entrego os meus reais e vou lá e retiro, né, compro, né, saco dólares, certo? Esse é o mercado à vista. Então eu vou pagar a cotação que está sendo oferecida ali na hora e vou ter aquele dólar, né, por tempo indeterminado na minha posse, né? Se for num banco, né, eu vou ter aquele dinheiro lá na minha conta. Se for numa casa de câmbio, ele vai estar, né, sendo carregado comigo, né, onde eu quiser, certo? Essa é a ideia do mercado à vista. Eu vou descobrir ali a cotação na hora e a partir do momento em que eu comprei aqueles dólares, digamos assim que não interessa mais a cotação para mim, né? Eu tenho o valor em dólar na minha mão e eu posso utilizar aqueles dólares, né, como eu achar conveniente. O que isso difere do tal do mercado futuro? Bom, o mercado futuro, na verdade, né, o que a gente negocia é o valor do dólar em um momento futuro. Então, a gente tem um preço, né, acordado de negociação, mas esse preço, ele tradicionalmente diverge, né, ele é diferente do preço negociado à vista. Por quê? Porque a expectativa, né, do futuro interfere naquele preço. Então, se a expectativa do mercado com relação à cotação do dólar for de que o dólar deve subir a longo prazo, eu vou acabar pagando mais, né, no mercado futuro do que se eu estivesse pagando no mercado à vista. E vice-versa, né? Se a expectativa for de queda a longo prazo, talvez eu consiga, né, pagar menos no mercado futuro do que eu pagaria no mercado à vista. Para que isso serve, né, pessoal? A ideia da gente operar, seja no mercado à vista, seja no mercado futuro, é a gente ter dólares à disposição para fazer transações em dólares, né? Então, boa parte das negociações que ocorrem nesses mercados estão relacionados, né, com a balança comercial. Então, tem empresas que precisam comprar produtos do exterior e essa compra é feita em dólar, e existem empresas que vendem produtos no exterior e elas recebem em dólar, né, e precisam converter esse dinheiro em reais. Então, boa parte das operações são essas operações de entrada e saída de capitais no nosso país. E, em geral, as pessoas físicas utilizam esse mercado, sobretudo o mercado futuro, para fazer especulação, né? Então, a gente acompanha os movimentos do mercado e, a partir, né, de um conhecimento, enfim, de alguma relação, a gente imagina que consegue prever um pouco ali na frente e faz a operação, seja ela de compra, seja ela de venda, né, para tentar ganhar nesse deslocamento de preço, tá? Nessa volatilidade. Essa é a ideia das pessoas físicas operarem, né, no mercado futuro. As pessoas jurídicas, em geral, fazem isso porque elas precisam ou ter o dólar em posse, né, para comprar coisas no exterior, ou se desfazer de dólares, né, porque elas receberam, né, as suas vendas em dólar e precisam pagar suas obrigações aqui no Brasil em reais. Tá? Essa é a lógica do mercado e é por isso, né, que o dólar costuma oscilar bastante, né, ao longo do mês. Tá? Ele não é um ativo
que é influenciado única e exclusivamente pela economia, né? Mas também por esse movimento do mercado real. Tá? Essa é uma das coisas que a gente precisa levar em consideração. Bom, coisa que a gente precisa entender sobre como é que funcionam os contratos, né, de dólar e o contrato chamado de mini dólar. Bom, quando eu estou falando que eu estou comprando um contrato de dólar, eu estou comprando, na verdade, a cotação, né, o direito, sobre uma quantia que é equivalente a 50 mil dólares. Tá? Então, esse é o chamado dólar cheio, né, o contrato só de dólar, certo? Então, um contrato equivale a 50 mil dólares. A variação mínima desses contratos, a gente já vai ver isso com mais precisão nos gráficos, tá? A variação mínima, né, tá ali na quarta casa decimal, né? E, em geral, para que eu consiga operar esse tipo de contrato, eu preciso ter uma margem de garantia maior, tá? Por ser necessário ter uma margem, né, de garantia maior, ou seja, ter mais dinheiro na corretora, foi criado o chamado contrato de mini dólar. O que é o mini dólar? É um contrato similar ao contrato de dólar, né? Só que ao invés de eu estar operando 50 mil dólares, eu estou operando 10 mil dólares a cada contrato, certo? Então, isso exige, né, uma margem de garantia menor, né? Eu tenho que ter menos dinheiro disponível na corretora para realizar essas operações. A lógica, né, é a mesma entre os dois, né, pessoal? A gente prevê, né, um preço futuro, que a gente imagina que vai estar o dólar, e com base nesse preço futuro, a gente pode realizar tanto uma operação de compra quanto uma operação de venda, né? E se beneficiar desse movimento, né? Claro, se a gente conseguir, né, fazer uma previsão adequada, tá bem? O que mais que a gente precisa saber? Bom, esses contratos, né, eles são chamados contratos futuros porque eles vencem em alguma data no futuro. Tá? No caso do Brasil, os contratos futuros eles vencem, né, mensalmente. Então, a hora que eu for negociar esses contratos na bolsa, eu preciso inserir um código, né? Assim como existe aquele código lá para as ações, por exemplo, PETRI4 para as ações da Petrobras, né? BBAS3 para Banco do Brasil e assim vai. A gente tem um código também para operar os contratos de dólar. Tá? Então, o que está aparecendo aqui para vocês é o final do código, tá? Relativo ao vencimento de cada um dos meses. Então, no exemplo que eu vou passar para vocês agora, vocês vão ver que a gente vai estar operando o chamado dólar N. Né? Dólar N de navio é aquele contrato de dólar que vence no mês de julho. Tá? Então, hoje é dia 27 de julho, a gente está operando ainda, né, o dólar N. Assim que esse contrato se encerrar, ele, né, se encerra nesse mês agora de julho, a gente começa a operar o contrato Q, né, que é aquele que tem vencimento em agosto. Tá? Essa é a ideia. A princípio, a gente consegue operar com 2 ou 3 meses de antecedência, né, um contrato, mas ele acaba ganhando liquidez, na verdade, nos últimos 30 dias, mais ou menos. Tá? Então, é bem comum que as pessoas sempre operem, né, o contrato daquele mês, aquele que está com um vencimento, né, mais próximo. Tá? Esse é o natural. E aí, como é que eu descubro esse código? Né? Bom, o dólar cheio, ele sempre vai ter o código DOL, né, D-O-E-L, e aquele número, aliás, desculpem, aquela letra que está ali, né? Tá? Então, né, se for, por exemplo, né, o de vencimento de julho, vai ser DOL-N, D-O-L-N. Esse é o código do dólar cheio. E o mini dólar, ele tem um W na frente, então ficaria, né, W-D-O-L-N. Tá? Essa é a lógica do código. Agora, né, na plataforma eu mostro para vocês ali como é que a gente preenche esse código, como é que a gente encontra esse ativo lá, tá bem? O que mais que a gente precisa ver, pessoal? Garantias, né? Como é que funciona a questão das garantias, ou para que existem as garantias? A gente não precisa ter dinheiro vivo, né, para conseguir fazer a compra ou mesmo a venda desses ativos. Tá? Quando a gente está trabalhando no mercado de derivativos, quase sempre a gente vai estar trabalhando, né, com essa ideia de margem de garantia. Então, eu preciso ter algum ativo na minha corretora e eu posso deixar esses ativos como margem de garantia para mim realizar essas operações. Então, eu posso ter tanto dinheiro vivo, né, dinheiro que eu mandei para a corretora via transferência bancária, quanto eu posso ter algum outro ativo, como ações, eu posso ter títulos do tesouro, CDBs, etc., né, que servem como garantia para as operações que eu vou realizar no dólar futuro, certo? E aí, quanto que eu preciso ter de garantia para mim conseguir realizar essas operações? Bom, isso depende, né, de qual dólar a gente vai operar, né, qual ativo a gente vai operar. Se a gente estiver falando, por exemplo, né, do mini dólar, né, que é o foco do nosso curso aqui,
No mini dólar, a gente vai precisar de R$ 150 em garantias para a gente conseguir operar um contrato de mini dólar. Então, se eu tiver R$ 300, eu consigo, né, operar 2 contratos e assim sucessivamente. O que a gente precisa saber com relação a essa garantia, né, pessoal? Essa garantia ela não fica eternamente disponível para nós lá na corretora, né? Então, eu vou pegar, né, um conjunto de ações ou, por exemplo, né, títulos do governo, vou colocar como garantia para as minhas operações e vou realizar essas operações ao longo do dia. No final do dia, né, encerra essa negociação na bolsa e aí eu vou ter ganho ou vou ter perdido dinheiro. Tá? E aí, esse dinheiro que eu ganhei ou que eu perdi, eu preciso, eu acabo recebendo ou acabo tendo que pagar ele, né, no dia seguinte, tá? Em D mais um. Então, se eu ganhei dinheiro, é tranquilo, tá? Esse dinheiro vai entrar na minha conta lá na corretora e eu, a princípio, não preciso fazer mais nada. Agora, se eu perdi dinheiro, né, se eu tive prejuízo naquele dia, o que vai acontecer? A corretora ela vai ficar com uns ativos que eu deixei em garantia bloqueados e aí eu vou precisar depositar um dinheiro para cobrir aquele meu prejuízo. Se eu não depositar nenhum dinheiro, o que a corretora vai fazer? Ela vai pegar aquelas ações, por exemplo, que eu deixei em garantia, vai vender elas a mercado para cobrir o meu prejuízo, né? E o que sobrar segue lá, né, como sendo meu, né, tá? Então a gente precisa entender isso aí. Diariamente vai ocorrer essa função do que a gente chama de ajuste, né, o ajuste diário. E aí esse ajuste é realizado para verificar se as pessoas tiveram lucro ou prejuízo naquele dia. E aí esse valor, né, do ajuste, ou seja, o valor que a gente pode entender como sendo o fechamento, tá? Embora não ocorra, né, no mesmo momento do fechamento. Então esse valor de ajuste é o valor que vai dizer se a gente, né, ganhou ou se a gente perdeu dinheiro no dia seguinte. Tá? E aí essas garantias, né, que eu citei, por exemplo, R$ 150 é a quantidade, né, de dinheiro que eu preciso para mim conseguir operar um contrato de dólar nas operações que a gente chama de day trade, né, ou seja, intradiárias. Se eu quiser ficar posicionado nesse contrato por mais de um dia, eu vou precisar de uma margem de garantia maior. Tá? Então, para cada contrato do mini dólar, eu vou precisar em torno de R$ 2.500 de garantia para que eu consiga dormir posicionado, né? Ou seja, né, comprar ele hoje, né, e vender ele amanhã, ou daqui 2 dias, 3 dias, etc. Tá? Então vejam que a margem de garantia ela é bem maior, né, para mim fazer operações do tipo swing trade. Por que isso? Né? Porque de um dia para o outro, né, pode ocorrer uma volatilidade muito grande nesse ativo. E aí, o dinheiro que eu preciso ter disponível, né, para conseguir cobrir um possível prejuízo também precisa ser um pouco maior. Tá? Como que funciona nessa questão da liquidação do dólar, né, dos contratos futuros de dólar? Essa liquidação ela sempre é financeira, né, pessoal? Então, mesmo que eu tenha comprado o dólar e tenha ficado até o vencimento do contrato, eu nunca recebo dólares mesmo, né? Tá? Eu não vou receber o ativo físico dólar, né? Não vai vir dólar impresso para mim, certo? O que eu ganho, né, se eu tiver ganhado, na verdade é a diferença da cotação do dólar, tá? Então, se eu comprei o dólar a R$5, por exemplo, né, e o dólar foi para 5,50, o que eu ganhei, na verdade, foi a diferença, né, esses 50 centavos, tá? Vezes aqueles 10 mil, né, que é o volume, né, que está sendo transacionado a cada contrato, tá? Esse é o dinheiro, né, que entra na minha conta. Então, a gente precisa saber que eu nunca vou receber o dólar em moeda, né? O que eu, na verdade, vou receber é essa diferença financeira. Então, a gente chama, né, que esses contratos, o que eles têm, na verdade, é a chamada liquidação financeira. Eu vou receber só a diferença do lucro, né, ou do prejuízo que eu tive, tá? Bom, com relação às plataformas, né, eu fiz questão de citar isso aqui pelo seguinte: a gente tradicionalmente vai fazer essas operações em alguma plataforma profissional, né, de negociação. Eu estou citando aqui a Profit, né, que é que eu vou mostrar para vocês. As grandes corretoras elas têm, né, várias plataformas disponíveis para a gente fazer essas operações, embora, claro, seja possível também realizar essas operações através do home broker, tá? Não é o mais recomendável, né, principalmente pela questão da volatilidade, né, pessoal? O dólar ele oscila muito e muito rápido. Então, operar pelo home broker, embora seja possível, não é tão prático, tão ágil assim. Então, pode ser que eu me posicione de uma forma equivocada e acabe perdendo dinheiro porque eu não consegui encerrar minha operação em tempo hábil, tá?
Então, o melhor, o mais adequado sempre é tentar operar através das plataformas, beleza? Bom, o que costuma impactar o dólar, né, ou mexer na sua cotação? Então, aqui eu não estou falando de maneira macroeconômica, estou pensando na cotação da moeda intraday, tá? Ou seja, naquele movimento rápido que ocorre no gráfico ali. Então, uma das coisas que impactam bastante é o que a gente chama de rolagem dos contratos. Como esses contratos eles têm vencimento mensal, o que vai acontecer? Conforme eu vou me aproximando do final de um contrato, eu preciso decidir se eu vou continuar posicionado naquele contrato ou se eu vou vender as minhas posições nesse contrato e comprar posições no contrato futuro. Para nós, pessoas físicas, às vezes isso é irrelevante, né? Mas, como eu falei, né, para pessoa jurídica, para grande instituição financeira, esse é um momento que tem muita influência, né? Acaba gerando muito valor, porque se eu preciso sair de um contrato agora para entrar no outro contrato, vejam que mudou a data de vencimento, né? Se eu estou saindo do contrato de julho, que vence, digamos, amanhã, e quero entrar no contrato de agosto, né, que vence daqui a 32 dias, esse intervalo de tempo acaba inserindo muita incerteza, né, na possível cotação. Então, eu vou estar saindo, né, de um contrato que eu paguei, entre aspas, mais barato pelo dólar e vou estar entrando num outro contrato que vai estar custando mais caro porque eu tenho mais incerteza, né, em relação ao número de dias, né, para conseguir prever essa cotação. Tá? Então, esse fenômeno de rolagem que ocorre, né, uma vez por mês, quando as pessoas estão saindo do contrato que está se encerrando e entrando no contrato que está entrando em vigência, né, acaba, né, implicando em ter movimentos muito direcionais. Então, é importante a gente entender esse efeito, né, o que ocorre na cotação do dólar. Tá? Um efeito bem comum também ocorre no dia e no momento, tá, na hora da divulgação dos dados do payroll. Né? O payroll nada mais é do que um relatório econômico que é divulgado lá nos Estados Unidos sobre a taxa de empregos. Porém, né, a taxa de emprego e desemprego nos Estados Unidos tem uma grande influência para a economia dos Estados Unidos e, por consequência, para toda a economia do mundo. Então, esse dado ele é divulgado tradicionalmente na primeira sexta-feira do mês, em torno das 9h30 ou 10h30. Na verdade, a hora é fixa, né, pessoal? O que depende é o fuso horário que a gente está, né? Tá? Então, se a gente está num fuso horário padrão, digamos assim, isso é feito às 9h30 da manhã. Quando a gente está no horário de verão, isso acaba acontecendo às 10h30, às vezes 11h30, né? Dependendo se o Brasil também entrou em horário de verão ou não. Tá? Então, nesse horário especificamente, né, 9h30 da manhã, quando é divulgado o payroll, que é uma vez por mês, ocorre muita oscilação no dólar. Tá? Então, ele costuma movimentar bastante. Então, é um cuidado que a gente precisa ter para não estar posicionado, né, ou se posicionar de maneira adequada nesse momento, tá? Então é um evento, digamos assim, único ao longo do mês que a gente precisa tomar cuidado, né, para não operar ou para operar de uma forma mais cuidadosa nesse dia e nesse horário, tá? Depois que foi divulgado o payroll, né, se ele foi divulgado, digamos, 9h30 da manhã, ali pelas 9h40, 10 horas, né, já está mais tranquilo, a gente consegue operar ele, digamos, normalmente. Outras coisas também que são comuns, né, são as decisões, né, divulgações de política econômica do Fed, né, do Banco Central americano. Tá? Então, sempre que tem alguma reunião, alguma ata do Fed, essa divulgação acaba gerando, né, volatilidade no dólar. Tá? Por quê? Bom, porque o aumento, a diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos acaba trazendo muito dinheiro para o Brasil, né, dos Estados Unidos para o Brasil, ou levando muito dinheiro daqui para lá. Então, sempre que houver algum tipo de previsão, né, com relação à divulgação de dados ou atas, né, relativas ao Fed, é importante a gente entender que não é o momento adequado a gente operar, principalmente quando a gente está começando. Né? Claro que operadores, né, mais experientes, enfim, pessoal já mais profissional nisso, consegue extrair valor desses movimentos também. Tá? Mas para quem está começando, o ideal é ficar fora, né, do mercado em situações como essa, né, em momentos de rolagem, momentos de payroll ou quando tem algum dado do Fed para ser divulgado. O que mais? Bom, agora, né, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funcionam essas operações na prática. E aí vocês vão ver ali na plataforma, eu vou trabalhar com o Profit Chart, que existem vários tipos de ordem, né, que a gente pode utilizar para compra e a venda desses ativos.
Esses tipos de ordem, na verdade, não são específicas do dólar, né, pessoal? De fato, para comprar ações, opções e afins, né, a gente também tem essas mesmas ordens, né, tá? Então, vou citar rapidamente aqui para quem é novo no mercado, para quem já operou alguma vez, já conhece isso de cor e salteado, né? Então, qual que é a ideia, né? A gente tem ordens que a gente chama do tipo limitadas, que é onde eu vou lá e fixo um preço, por exemplo, R$ 5,02, e aí, se o preço não alcançar R$ 5,02, eu não vou comprar, tá? Se é uma intenção de compra, eventualmente eu poderia comprar por R$ 5,01 ou R$ 5, tá? Mas se eu coloquei a ordem limitada a 5,02, ele pode comprar até R$ 5,02, tá? Valores menores do que isso, ele executa a ordem também, tá? A plataforma executa a ordem, eu faço a compra também. Mas se tiver R$ 5,03, 4, 5 centavos, ele não vai comprar. Essa é a ideia da ordem limitada. Então, por que isso é importante? Porque em momentos de volatilidade eu posso querer lançar uma ordem limitada e ela só vai ser executada no preço que eu defini ou num preço que seja melhor, né, mais adequado para mim, tá? O que é um pouquinho diferente das ordens que a gente chama a mercado. A ordem que eu envio a mercado é aquela ordem que é executada imediatamente após eu clicar no botão. Então ele vai sempre pegar o preço que tiver disponível, tá? Se eu estou tentando comprar dólar, por exemplo, né, e o mercado está oscilando muito e eu lanço uma ordem de compra a mercado, possivelmente eu vou comprar um preço ruim, né? Por que eu vou comprar um preço ruim? Porque justamente as pessoas que estão tentando vender vão tentar vender pelo preço mais caro possível, tá? E aí eu vou pular todo mundo que está na fila de compra e vou dar esse pulo, digamos assim, através de uma ordem ao mercado, oferecendo, né, um preço muito acima do que aqueles, né, que estão interessados em comprar e estão lá lançando suas ordens ilimitadas. Então, lançar uma ordem a mercado serve para quê? Serve para que eu consiga executar a minha ordem o mais rápido possível, mas em contrapartida eu acabo pegando preços ruins, eu acabo pagando mais caro, né, para mim conseguir encerrar a operação o mais rápido possível. Bom, outros dois tipos de ordens que são bem comuns é o seguinte, né, como tradicionalmente as pessoas físicas operam nesse mercado no formato day trade, é comum, né, e diria até obrigatório a gente trabalhar com ordens do tipo stop loss e stop gain. Tá? O que é o stop loss? Bom, eu deixo uma ordem já programada na plataforma para que quando o mercado for contra a minha posição, eu consiga encerrar a operação com um lucro, aliás, com um prejuízo limitado. Tá? Então, no caso do loss, né, do stop loss, um prejuízo limitado. Por exemplo, né, eu comprei o dólar a R$ 5,00 na expectativa que ele fosse para R$ 5,50. Mas aconteceu alguma coisa e o mercado começou a cair e de repente o dólar está R$ 4,90, R$ 4,85, R$ 4,80. Eu poderia ter deixado uma ordem stop loss, digamos, a R$ 4,75. A hora que ele bater R$ 4,75, ele vai encerrar a minha operação. Tá? Então eu vou perder os 25 centavos. Por que eu faço isso? Bom, porque em algumas situações ele começa a cair, e aí ele vai passar os 4,75, vai para 4,50, R$ 4, R$ 3, e eu perdi dinheiro, certo? Tá, tô falando em números redondos, né, pessoal? Não é assim que ocorre, tá? Mas a ideia é que eu consiga limitar as minhas perdas sem precisar necessariamente estar com o dedo no botão acompanhando o mercado ali, tá? Segundo a segundo. Mesma ideia, né, ocorre com o chamado stop gain, tá? O stop gain é o seguinte, eu entro na operação a R$ 5,00, imaginando que o valor do dólar, a cotação, vai para 5,50. Então eu já posso deixar uma ordem de venda lá no 5,50. Por quê? Porque, bom, tradicionalmente o mercado ele não anda tão rápido assim, né? Então pode demorar vários minutos, várias horas para ele sair dos R$ 5,00 e chegar até lá os R$ 5,50. Quando ele chegar lá nos R$ 5,50, se eu não estiver na frente do computador, mas eu tiver deixado uma ordem, né, de stop gain, essa ordem vai ser executada automaticamente. Tá? Então eu já tinha o ativo, né? Ele chegou no meu preço-alvo, que era os R$ 5,50, tá? E essa ordem vai ser executada. E o mais comum, na verdade, é, pessoal, a gente usar ordens que a gente chama OCO. O-C-O. O que é uma ordem OCO, né? OCO é a sigla para ordem cancela ordem, certo? Então, quando eu coloco uma ordem do tipo OCO, de fato eu já coloco ao mesmo tempo o meu stop e o meu gain. Então eu já entro na operação sabendo quanto que é o máximo que eu posso perder e quanto que é o máximo que eu vou ganhar, certo? Então eu entro com essa ordem do tipo OCO, né, e aí eu consigo gerenciar, digamos assim, melhor o meu risco, né? Eu sei
qual que é a minha perda máxima e qual que vai ser o meu ganho máximo. Tá? Então isso vai ao encontro, né, das dicas, né, que eu estou colocando para vocês nesse slide aqui. É sempre importante a gente, né, quando vai fazer operações em mercado de derivativos, né, tradicionalmente os mercados derivativos eles são muito alavancados, né, pessoal? Ou seja, eu ganho muito dinheiro e eu perco muito dinheiro também. Então é importante a gente ter um bom gerenciamento de risco. Tá? Gerenciar risco, no caso de operações day trade, é saber utilizar um stop loss, ou seja, saber definir um limite máximo de perda, tá? E ter um controle emocional, né, pessoal? A gente precisa saber que eventualmente a gente acha, né, que o mercado deveria ir numa posição, né, numa direção, ele acaba indo em outra direção e isso vai nos trazer algum tipo de frustração, tá? E a gente precisa fazer com que essa frustração não se torne, né, uma coisa que a gente chama de overtrade, né? Ou seja, eu vou ali perdi R$10, aí eu fiquei bravo, né, com aquela situação, resolvi colocar mais dinheiro, perdi agora R$20, fiquei mais bravo ainda, coloquei mais dinheiro, agora eu perdi R$100, daqui a pouco eu perdi 200, daqui a pouco eu perdi tudo, certo? Então, é muito importante tomar cuidado, né, com essa situação, né, do controle emocional, né, do overtrading e ter um bom gerenciamento de risco, né? Gerenciar o risco, né? Uma boa estratégia de gerenciamento de risco é justamente essa, né? Utilizar ordens do tipo oco, tá? E ter um padrão, digamos assim, diário e mensal do quanto que eu estou disposto a perder e o quanto que eu quero ganhar. A partir do momento que chega, né, nesse nível de eu perdi já tudo que eu estava disposto a perder, eu paro, eu encerro a operação, eu fecho a plataforma e vou fazer outra coisa. Tá? A partir do momento que chegou no ponto que eu estava interessado em ganhar, eu também paro. Certo? Essa é a ideia de gerenciar o risco. Né? Eu faço uma estatística, né, com base na estratégia que eu quero adotar e quando, né, essa estratégia é vencedora, eu encerro a operação. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona primeiro, né, o uso da plataforma. Essa aqui é a plataforma que a gente vai operar. E antes de mostrar para vocês como é que funciona aqui na plataforma, pessoal, eu quero mostrar para vocês como é que isso aqui funciona lá na corretora. Então eu vou mostrar para vocês a Clear, tá? Não é propaganda da Clear, mas é porque é onde eu tenho conta, tá? Então, na Clear a gente tem aqui, ó, em menu, eu posso acessar essa aba que se chama Garantias. E aí em Garantias, que é essa tela que vocês estão vendo, eu posso dizer quanto que dinheiro eu quero alocar para realizar essas operações de day trade, tá? Que para mim vão ficar disponíveis aqui para operar tanto no dólar, né, quanto nos contratos de índice futuro também. Então, se eu clicar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui na Clear, eu consigo dizer, bom, eu tenho, né, como vocês estão vendo aqui, o Tesouro Selic, eu posso arrastar para cá e colocar mais dinheiro ali, tá? Coloquei. E a partir de agora eu tenho esse valor, 486 em dinheiro físico, né, tá? E 886 em contratos, né, do Tesouro Selic, tá? Que estão disponíveis para mim realizar essas operações de day trade. Se eu acho que é muito dinheiro, eu posso vir aqui e retirar, tá? Então eu vou desalocar a garantia e agora eu só tenho aqueles 486. Como eu preciso, né, de R$150 para cada contrato, esse dinheiro que tem aqui me possibilita comprar, né, operar até 3 contratos, né? Então 2 contratos dá R$300, 3 contratos dá uns 450. Então, com esse dinheiro que eu deixei disponível aqui, eu consigo operar até 3 contratos. E aí, por consequência também, o máximo de dinheiro que eu vou perder são esses R$486, certo? Então, se acontecer algum problema com a plataforma, né, perdi a internet, né, perdi conexão com a internet, caiu energia elétrica, enfim, qualquer problema que acontecer, o máximo que eu vou perder é esse dinheiro que eu deixei alocado em garantia para realizar essas operações. Tá? Nem todas as corretoras têm essa função, tá, de utilizar alocação de garantias. Tá? Uma, por exemplo, que não tinha era a XP. Né? A XP também é uma empresa do mesmo grupo da Clear, né? Mas eu não tinha essa opção de alocação de garantias. Então, se, por exemplo, eu tinha, sei lá, R$10.000, R$100.000 lá na XP e estava realizando operações de day trade, poderia, né, acontecer de eu ter algum tipo de problema na plataforma, né? A operação vir contra a minha posição e eu vou perdendo dinheiro indefinidamente até conseguir resolver aquele problema, ligar para alguém lá, enfim, pedir para encerrar a operação. Tá? Então, uma das coisas que eu recomendo para vocês, que seria, digamos, uma boa prática, né, para quem vai começar nesse mercado, é escolher uma corretora que permita vocês fazer a alocação de garantia
e alocar para aquele dia apenas o dinheiro que vocês aceitam perder, certo? Então, se eu alocar, por exemplo, esses R$ 480 aqui, eu sei que o máximo do máximo que eu vou conseguir perder é esses R$ 480, tá? Mesmo que eu fique brabo, mesmo que eu, né, cometa overtrade, mesmo que eu faça muitas coisas erradas, né, ou que eu dê muito azar, enfim, que a plataforma não funcione, que caia a conexão na internet, a minha perda está limitada ao valor de garantia que eu aloquei. Se eu pegar todo o dinheiro que eu tenho, né, por exemplo, aqui eu vou clicar em alocar tudo. Ó, se eu alocar todo o dinheiro que eu tenho aqui em garantias, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer de eu perder tudo, né? Tá? Então, eu aloquei tudo agora ali, só para mostrar para vocês, né? E aí, vocês vão ver, vai dar 1.300 e poucos reais ali, ó, R$ 1.370. Então, se eu fizer uma operação agora aqui, né, e essa operação vier contra a minha posição, possivelmente eu posso perder todo aquele dinheiro, tá? Então, lembre, né, problemas como esse, né, problemas de conexão, etc., isso pode acontecer. Então, quanto mais prevenido a gente tiver, melhor, tá? Então, aqui mostrando para vocês, essa aqui é a plataforma Profit. Essa plataforma aqui, vocês estão vendo, ela tem zilhões de opções, a minha tela aqui é toda coloridinha, tá? Cada cor, cada opção, cada botãozinho desses aqui faz uma coisa diferente. Mas eu vou mostrar para vocês, na verdade, aqui, são as coisas, digamos assim, mais importantes, né, para vocês saberem, para vocês conseguirem operar esse ativo, tá? Então, aqui em cima, como vocês estão vendo, aparece o código, né, do ativo que eu estou operando, WDON24, né? Então, W significa mini, né, mini dólar, tá? O contrato é o N, né, que é aquele com vencimento em julho, e 2024, né? Então, por isso, né, tá ao final 24. Esse 1 minuto aqui é o tempo gráfico, ou seja, cada risquinho, cada candle, né, desse daqui equivale a 1 minuto. E aqui esse menos 0,24%, né, é o quanto que ele variou nesse dia que está aparecendo aqui em tela. Beleza? Aqui à direita, né, no Profit, eu posso selecionar minha conta. Aqui eu tenho algumas estratégias, né, de ordens, de preços que eu posso deixar pré-programadas. Eu vou usar isso para mostrar para vocês agora. Aqui ele está me mostrando o preço atual, tá? Então o último preço que foi negociado. Aqui a quantidade de contratos que eu estou operando, então pode ser tipo 1, 2, 3, né, ou até mais, eu posso botar quantos contratos eu quiser. E vejo que conforme eu aumento aqui a quantidade de contratos, aumenta aqui embaixo, né, o volume transacionado. Então se eu botar 20 contratos, né, eu estou no mini dólar, 20 contratos equivale a estar negociando aqui 1 milhão, né, de reais, né, nessa cotação que está aqui o dólar. Beleza? Vejam que aqui, né, nesses botõezinhos coloridos, né, a gente tem alguns tipos de ordens, tá? Então esse C limite significa compra limitada, esse V stop significa venda, né, limitada, tá? Então uma ordem limitada de venda e uma ordem limitada de compra. Esse daqui é para mim comprar a mercado e o da direita é para vender a mercado. Eu tenho aqui essa opção que é para cancelar as ordens que estão na tela. Esse outro cinza aqui é para inverter as ordens, então eventualmente eu estou comprado e eu quero ficar vendido, né? Então ele realiza isso, né, nessa opção aqui. Zerar, né, que significa, bom, eu estou posicionado, eu estou comprado, se eu clicar em zerar, ele encerra a operação, ou seja, ele vende os contratos que eu tinha. Tá? Se eu estou vendido, né, a hora que eu clico em zerar, ele compra, né, esses contratos e encerra a operação também. E esse último botão aqui, ele cancela as ordens que estão na tela e zera também, tá? Então faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Para que serve isso, né? Deixa eu mostrar para vocês agora aqui em tempo real, tá? Isso aqui é em tempo real, tá? Agora são 2 horas e 43 minutos, vocês conseguem ver aqui embaixo, né, pelo relógio, tá? E o dólar está hoje operando aqui, ó, nesse exato momento, ele está operando aqui, ó, a R$ 5,51, né? Vejam que tem mais casas decimais aqui, né? Tá? Então, eu posso pegar e realizar uma operação de compra aqui. Vejam que a hora que eu seleciono aqui a opção parciais, eu consigo posicionar ordens de compra, tá? Eu vou colocar uma compra limitada aqui a R$ 5,52, que é aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer agora aqui, pessoal? Essa ordem ela está em tela, veja que aparece aqui a palavra simulador, né? Porque eu não estou operando em conta real, isso aqui é a conta simulada, né? Então a cotação é a cotação real, mas se fizer a compra aqui, né? Se ocorrer a compra, tá? Essa compra ocorre só dentro da minha plataforma aqui, tá? Ela não é enviada essa ordem para o mercado, beleza? Qual que é a questão aqui então? Então, quando o preço passar por esse valor aqui, né?
R$5,52, ainda tem esse, né, 1,50 aqui. Ele vai executar a compra e aí eu vou vender um dos dois contratos que eu comprei aqui a R$5,53 e vou vender o outro a R$5,54. Se a operação vier contra a minha posição, eu tenho já dois stops aqui, né? Tá? Como eu estou comprando dois contratos, eu coloquei dois stops separados para mostrar para vocês, tá? Um stop está aqui nos R$5,51 e o outro está aqui nos R$5,50, tá? Então, essa é uma ordem do tipo OCO, tá? OCO é ordem cancela ordem, certo? Isso significa OCO. Então, se ele realizar, né, se for executada uma dessas ordens aqui de stop loss, automaticamente ele vai cancelando nessas ordens aqui de stop gain. Porque se eu não estou mais posicionado, né, não tem mais como eu encerrar a posição aqui em cima no lucro, tá? E se eu executar as ordens aqui de stop gain, ele vai cancelar essas ordens aqui de stop loss, tá? Então essa é a ideia de que uma ordem cancela a outra, tá? Vejam que não aconteceu nada, né? O mercado não foi até o valor ali que eu queria. Então, se eu estou com pressa, eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, uma compra a mercado. Eu vou clicar nesse botão aqui amarelo que diz ser mercado, ó, e automaticamente eu já entrei posicionado, tá? Então agora eu estou participando do mercado, tá? Eu já estou posicionado nesse valor, tá? Em geral, quando a gente opera aqui, a gente costuma só citar os números que vêm depois do ponto aqui, né? Então eu estou no 515, tá? E aí o mercado ele parece que vai cair. Se ele cair, ele vai acabar pegando as minhas ordens de stop aqui. Vejam que sempre que ele oscila para baixo em relação da posição que eu estou, aqui na direita aparece quanto de dinheiro eu estou ganhando ou estou perdendo. Tá? Como eu realizei uma operação antes de iniciar o vídeo, eu já tenho aqui o resultado do dia, né, que é R$225 negativos. E agora, né, como a cotação segue caindo, toda vez que ela cai um ponto percentual, tá? Desculpa, não é um ponto percentual, é um ponto, tá? Sempre que eu tenho aqui a variação de um ponto, eu estou perdendo R$20, certo? O dólar ele oscila, né, como a gente chama de meio e meio ponto, tá? Então, meio ponto equivale a R$5 para um contrato, né? Como eu entrei na posição aqui com dois contratos, esse meio ponto vai valer, né, ou equivale a R$10, tá? Um ponto inteiro, tá? Que é esse número, né, antes da vírgula aqui, tá? Se ele passar o número de 15 para 16, eu vou estar ganhando R$20, tá? Se ele passar de 15 para 14, eu vou estar perdendo R$20, tá? Isso significa um ponto, certo? Então vejam, né? Eu estou posicionado, tá? Sempre que a cotação sobe, eu ganho dinheiro. Sempre que ela cai, eu perco dinheiro, tá? Por quê? Porque eu estou comprado, tá? Se eu, por algum motivo qualquer, acho que a cotação vai continuar caindo, eu posso até modificar aqui minhas horas de stop, colocar o meu stop mais próximo do valor, tá? E agora, ó, se ele atingir ali aquela linha aonde está a minha hora de stop, eu vou dar um zoom aqui mostrando para vocês, ó, acabou de atingir, tá? Vejam que agora aqui aparecia, né, 2C e agora só tem 1C, ou seja, eu tinha antes dois contratos comprados, agora eu tenho um contrato comprado só, tá? Então eu acabei vendendo aquele contrato aqui, então a venda ocorreu no 5.513, tá? Tem a data, tudo ali aparecendo, né? E isso aqui acabou sendo um prejuízo, né? Porque como eu estava comprado e a cotação caiu, eu perdi dinheiro, tá? Vejam que eu tinha duas ordens aqui em cima de venda, né? Que seriam ordens do tipo gain, né? Que eu ganharia dinheiro, tá? E agora só tenho uma. Por quê? Porque eu só estou posicionado em um contrato. Então a ordem de stop, né, que foi executada aqui, acabou cancelando uma das ordens de gain, tá? Para que aquela ordem de gain seja executada, eu preciso agora que o preço suba e vá, né, até lá onde ela está posicionada. Se eu acho que ela está muito longe do preço, eu posso mexer ela, né, pessoal? Eu posso trazer ela mais para perto, né, ou empurrar ela mais para longe, certo? Então a ideia, né, desse operar é justamente essa, tá? Bom, eu imaginava que aqui era um fundo, né? Na ideia, agora quando a gente for estudar análise técnica, a gente vai, né, desenvolver esse conceito de fundos e topos, né? De suportes e resistências e tal. Então eu imagino que isso aqui era um fundo, tá? Eu fiz uma compra. E aí eu tinha expectativa, então, né, que em algum momento essa cotação ia subir. Se ela não subir, a operação vai estar indo, digamos, contra a minha posição, tá? Essa é a expressão que a gente usa. E aí eu vou acabar perdendo dinheiro. E aí, para mim
limitar essa perda de dinheiro, eu uso o stop, tá? Então, eu tenho um stop delimitado aqui, está nessa faixa do 511, e a gente pode ir acompanhando as operações, né? Pode ser que fique, enfim, o resto do dia aqui, mas pelo que parece o movimento ali, ele deve pegar a minha ordem stop rapidinho, certo? Então, vejam, né, ó, a cotação está se movimentando, isso aqui é a cotação real de agora, tá, pessoal? E se eu cansei de eu esperar, né, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui nesse botãozinho vermelho, que ele vai cancelar as ordens e vai zerar essa minha operação, ou seja, como eu estou comprado, né, ele vai vender nesse preço que está negociando o mercado agora. Então eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, ó, cliquei, tá? E ele marca, né, no caso do Profit, ele marca para nós aqui, ó, que foi feito a venda de um contrato, né, a 514, tá? Naquele horário ali, às 14 horas e 50 minutos. Tá? Então esse é um exemplo para vocês, né, de como é que funciona uma operação aqui no dólar. Claro, né, esse momento, esse horário da tarde, né, pessoal, é um momento onde o mercado oscila pouco. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que existem momentos, né, onde o mercado oscila mais. Então, um desses momentos, né, eu deixei pronto para mostrar para vocês aqui, ocorreu ali no dia 12, certo? Então, nesse dia 12, que é que vocês vão ver agora nessa tela que está aqui, o mercado oscilou bastante. Então, como que a gente começa a operar? Vejam que essa tela que está aparecendo para vocês aqui, tá? É uma tela simulada também, né? Eu peguei o replay do mercado, ou seja, dados passados, tá? Aqui era o dia 11, né? O mercado encerrou ali, né, 6 horas da tarde. E agora eu vou dar um play aqui para mostrar para vocês o mercado começando, tá? Então, vejam que aqui na tela a gente tem aqui uns risquinhos, né, vermelhos e outros azuis. Isso aqui são ordens, né, de instituições financeiras. Ordens vermelhas são ordens de venda e ordens azuis são ordens de compra. Tá? Então aqui está se formando o que a gente chama de book do mercado antes do mercado abrir. Aqui em cima aparece para nós a hora, tá? Então isso é 9 horas da manhã, lembrando, né, como é um replay, isso é lá do dia 12, né? Tá? Então lá no dia 12, ó, o mercado abriu, tá? Tá abrindo. Ele vai abrir aqui, né, onde tem esse encontro das ordens vermelhas com as ordens azuis, certo? Isso aqui é feito, né, o que a gente chama de leilão de abertura. E aqui, para não deixar tão chato para vocês, eu vou pegar e vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Para que vocês consigam ver isso acontecendo mais rápido, tá? Então, ó, o mercado abriu. Vejam que a oscilação aqui é muito maior do que aquela oscilação que a gente está tendo agora, né, na operação real, tá? Então, veja que o mercado, quando ele abre, né, ele costuma oscilar bastante, e nessas oscilações aqui eu posso ganhar, né, e tradicionalmente perder muito dinheiro, tá? Então é importante tomar cuidado com isso daqui, certo? Vou acelerar um pouquinho mais para vocês verem o mercado se desenvolvendo. Cada desenho desse daqui, tá? Cada retângulozinho desse daqui é o que a gente chama de vela, tá? E nesse gráfico que eu estou usando aqui, cada vela dessa representa 1 minuto, tá? Então vejam que aqui está passando o tempo, né? 9 horas e 4 minutos e por aí vai, tá? Então os candles, né, vão se formando, e vejo que aqui, ó, nesses primeiros minutos o dólar já oscilou 10 pontos, né? Ó, agora um pouco mais, 15 pontos, certo? Então ele abriu nessa altura aqui dos 379 e chegou a bater lá em cima nos 394, tá? Então essa oscilação desses 15 pontos, né, cada ponto dá R$10 por cada contrato. Então 10 pontos são R$100, né? Os 15 pontos que ele já subiu aqui nesses 10, 15, nesses 5 minutos, tá? Já seriam R$150 se eu estivesse operando um contrato. Beleza? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? A gente precisa ter cuidado, né, pessoal? Porque tem momentos em que o dólar oscila muito. E se eu tiver posicionado nesses momentos em que ele oscila muito, eu posso ganhar muito dinheiro se esse movimento for na minha direção, e eu posso perder muito dinheiro se ele for contra a minha direção, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estudei análise técnica e para mim parece que aqui é uma onda de alta, aqui teve uma retração e aqui está tendo uma outra onda de alta. Então, por análise técnica, eu acredito que o dólar vai subir, tá? Que o próximo movimento dele é subir. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia botar uma ordem de compra, né? Porque se ele subir, eu vou ganhar dinheiro.
Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou selecionar aqui 2 contratos, veja que eu estou no simulado e é um replay, tá pessoal? Já sei o que vai acontecer, tá? E vou entrar comprado. Ó, entrei comprado aqui, tá? Nesse valor, ó, 388, veja que o valor, né, o preço médio está aparecendo aqui para nós, tá? Então eu entrei no 388, tá? Estou comprado em 2 contratos. Se o valor subir, eu ganho dinheiro, tá? Se ele cair, né, se a cotação cair, eu perco dinheiro. Veja que eu vou perder R$100, né, se ele chegar aqui no 378 e vou perder 125 se ele chegar aqui no 375,5. Tá? Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui para mostrar para vocês que eu tenho outra ordem lá em cima. Tem essa ordem aqui de R$250, tá? Então veja, estou operando 2 contratos só. Se tudo der certo, eu vou ganhar esses 100 mais aqueles 250, dá 350. Se der errado, eu vou perder 225, tá? Então, ó, o mercado está trabalhando e agora a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Então, ó, o que aconteceu? Vejam que foi bem rápido, né? Mas, em resumo, o que aconteceu aqui foi o seguinte, pessoal. Essa aqui era justamente a divulgação dos dados do payroll, tá? E aí, eu entrei posicionado aqui, como vocês lembram, né? Às 9 horas e 21 minutos, tá? Eu estava comprado ali em 2 contratos. E daqui até aqui passaram-se 9 minutos, tá? Nesses 9 minutos eu perdi 10 pontos, tá? Esses 10 pontos, como vocês estão vendo aqui, né? Deu um prejuízo para mim de R$270, né? Eu teria dado um prejuízo para mim de R$270 se isso aqui fosse uma operação real, tá? Veja que ele continuou caindo, né, pessoal? Então, se eu não tivesse colocado o stop aqui, olha só quanto eu estaria perdendo agora. Eu já estaria perdendo 30 pontos, certo? 30 pontos com 2 contratos são R$600, é bastante dinheiro, né? E veja que ele segue caindo. Então, por isso que é importante, né, a gente ter ordens do tipo stop, né? Então, eu perdi aqui R$270, mas se eu não tivesse stop, né, não tivesse encerrado a operação, agora aqui eu já estaria perdendo, né, 35 pontos ou R$700, né, com essa operação aqui, tá? Então veja que ele segue caindo e eu seguiria perdendo dinheiro, tá? Então não basta só a gente entender de análise técnica, né, pessoal, fazer a leitura correta, etc. Né? Se acontecer de eu estar posicionado no momento em que alguma notícia inadequada, digamos assim, ocorreu, eu vou perder dinheiro, tá? Então, isso é só para mostrar para vocês, né, a importância de se trabalhar com ordens do tipo stop, beleza? Então, no próximo vídeo, para não deixar esse vídeo tão longo, né, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente opera melhor, né, utilizando aqui o Profit, né? Vou mostrar algumas estratégias que o pessoal utiliza, né, para realizar as operações aqui. E caso vocês tenham dúvidas ou queiram, né, que eu insira algum conteúdo a mais aí no vídeo, né, é só vocês deixarem para nós nos comentários, seja no grupo, né, seja no próprio vídeo do YouTube aí, tá bem? Até mais, pessoal.